Oi, gente, tudo bom? Vivi Navarro por aqui. Parei aqui num café em Pamplona para me aquecer um pouquinho, que hoje está um dia bem chuvoso, e também para contar para vocês um pouquinho como foi esses primeiros dias da peregrinação. Apesar de eu estar começando agora, faz só 4 dias, tem algumas coisas que já dá para perceber, assim, e principalmente a primeira delas é que nada acontece por acaso. Eu moro no Canadá, então eu saí de Toronto, eu comprei uma passagem de Toronto para Paris e eu tive um atraso de 7 horas na embarcação, o que acabou mudando toda a minha programação. A minha ideia era chegar de manhã em Paris e já partir direto para Saint-Jean. Mas como eu cheguei praticamente final da tarde, em função do atraso, eu tive que me hospedar em Paris, em algum lugar ali em Paris. E claro, né, estava um pouco preocupada de última hora conseguir um lugar que não fosse tão caro assim e que fosse no centro de Paris para no outro dia eu já conseguir ir para Saint-Jean. E acabou dando tudo certo, consegui um lugar muito legal mesmo, um hotel muito simples e muito gostoso ao mesmo tempo. E acabei à noite ainda me aventurando de ir a pé até a Torre Eiffel e foi muito bom. E se o voo não tivesse atrasado, eu não teria conseguido fazer isso. Foi uma delícia passear ali pelo centro de Paris, conhecer, né, um pouco aquela região. Na verdade, eu já tinha vindo, eu acho que fazia uns 8 anos atrás. Eu só vim uma vez a Paris e fazia uns 8 anos, assim. E foi muito gostoso rever toda aquela região. Então, realmente foi uma experiência boa. No outro dia acordei, fui até o Montparnasse, que é o nome da estação, e aí fui o dia inteiro até chegar em Saint-Jean. Foi um dia bem comprido, mas estava tranquilo, assim, só estava cansativo porque realmente é trem, metrô, enfim, até chegar lá. Cheguei em Saint-Jean, cheguei bem finzinho da tarde, e aí fui, né, para procurar a Central do Peregrino, consegui encontrar. Fiz lá todo o cadastro, o pessoal super acolhedor, muito querido, muito gentil. O senhor que me atendeu, ele falava só francês, ele não falava outra língua. Então a gente fui gesticulando, tentando algumas palavras em português, algumas palavras em italiano, mas a gente se entendeu, a gente conseguiu se entender. Ia desenhando, gesticulando, é bem interessante, assim, mas ele conseguiu passar as informações que eu precisava e aí eu fui atrás de um albergue para dormir. Eu tinha deixado reservado um albergue, só que para o dia anterior, né? Como o meu avião atrasou, eu não dormi ali no dia anterior, que era para ser. E ali eu já estava preocupada, porque não tinha mais lugar nenhum, assim, não tinha, realmente estava tudo lotado e tem algumas cidades que você precisa reservar com antecedência, algumas não, você simplesmente pode só chegar, mas tem algumas em especiais que não tem uma quantidade grande de albergue ou que as pessoas já reservam de antecedência. E se você não fez isso, é muito difícil de conseguir. E Saint-Jean é uma dessas, assim, que você precisa reservar antes. Cheguei no albergue que era para ser, né, o meu do dia anterior. Lá do aeroporto eu tinha mandado mensagem para a moça, tinha mandado um e-mail para ela explicando que eu não ia chegar em tempo. Né, só pedindo para cancelar, dizendo que ela podia liberar para outra pessoa, mas quando eu falei com ela na recepção, ela não viu, ela não tinha visto esse meu e-mail e ela acabou deixando de alugar para alguém no dia anterior e estava eu ali sem lugar para dormir, porque já estava tudo lotado e ela falou, eu não tenho mais nenhum lugar, eu não sei o que fazer. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer e tal? Daí ela assim, pera, eu tive uma ideia. Ela assim, tu me dá uns minutos que eu vou tentar resolver isso. E, gente, você encontra pessoas simplesmente assim, muito generosas no caminho e essa aí já foi a minha primeira experiência. Ela conversou com um casal de franceses que tinha reservado o único lugar que era mais privativo, assim, tinha 2 camas e mais uma terceira cama num cantinho, assim, meio separado. E como eles tinham reservado para ficar naquele lugar, com certeza eles devem ter pago um pouco mais caro, né? E o resto tudo era compartilhado. Como tinha essa cama sobrando, ela foi lá, conversou com eles e eles cederam a cama para mim. Assim, eu paguei uma diária normal, que eu acho que foi 16 euros, alguma coisa assim. E eles abriram mão da privacidade deles, eram mais senhores, para deixar eu dormir ali. Assim, essa já foi a primeira experiência de
de empatia, né? Que eu acho que é empatia mesmo a palavra. Não tinha onde dormir, eu não sabia nem o que eu ia fazer, assim. Foram muito queridos, então esse casal já comecei assim, comecei bem. Desci, fui fazer a janta com eles, né? Tinha a opção de você pagar para fazer a janta com eles ou procurar alguma coisa fora. Eu já estava muito cansada, jantei com eles. Ali, sentei assim à mesa com várias pessoas, né? Que eu era a última a chegar e, nossa, todo mundo me recebeu, perguntou de onde eu era e a gente começou a conversar. Aí, olha só, né? As coincidências do caminho. A moça que puxou conversa comigo, ela é canadense. E aí a gente começou a conversar sobre o Canadá e, enfim, várias coisas em comum, assim. E ela foi me dando algumas dicas, ela é uma terapeuta que trabalha com dor. Ela trabalha, enfim, com essas coisas de prevenção à dor. Então, encontrá-la no primeiro dia foi ótimo, porque ela já me passou dicas muito, muito boas. Jantamos, conversamos, nos conhecemos. Foi muito legal. Na hora de dormir, assim, nossa, eu estava muito feliz, porque eu estava num lugar que era praticamente privativo, assim. Mas eu não consegui dormir muito bem essa primeira noite, estava com aquele jet lag, a diferença de Toronto para Paris são de 6 horas. Então não estava conseguindo dormir, o corpo não estava acostumado a dormir naquele horário ainda. E estava com um pouco de frio, enfim, mas passou a noite, acordei no outro dia, rumo a Roncesvalles. Tomei um café da manhã maravilhoso com o pessoal, muito, muito legal, saí do albergue, meio perdida, porque ali bem naquela primeira saída do albergue onde eu estava, não tinha a direção, não tinha as flechas amarelas dizendo para onde ia. Então eu peguei e tomei um caminho errado, daí peguei o Maps dizia que era para voltar, mas eu estava vendo umas pessoas indo pelo outro lado. Aí fiquei me perguntando, então eu falei, não, eu vou seguir o Maps. Segui o Maps e que bom que eu fiz isso, porque as outras pessoas estavam indo por um outro caminho. Então, nem sempre, eu acho que essa é uma dica importante, nem sempre as pessoas que estão indo por uma direção você tem que seguir. As pessoas às vezes pegam caminhos diferentes ou às vezes alguém está voltando, enfim, cada um tem um motivo, né? E não é porque você está vendo um peregrino que ele está indo para onde você tem que ir. Essa aí eu acho que é a primeira lição. Enfim, fui caminhando, seguindo o Maps, de repente vi um posto turístico de informação e tinha 2 pessoas paradas ali. E o Maps, assim, sabe quando o Maps faz aquela, ele tá com a flechinha para frente, mas você não tem bem certeza qual lado ele tá te mandando? E aí eu estava um pouquinho insegura e resolvi perguntar para das pessoas que estavam ali parada se eles sabiam. Aí perguntei em inglês, daí o rapaz assim deu uma travada, deu para perceber que ele não tinha entendido a minha pergunta, mas não estava conseguindo responder muito bem com o inglês. E aí ele foi tentar falar, daí ele falou alguma coisa esquerda. Eu falei, tu fala português? Ele, sim, eu sou brasileiro, assim, né? A probabilidade de você puxar a conversa com o brasileiro já na saída. E aí mais incrível, ele é da mesma cidade que eu morava no Brasil antes de ir para o Canadá, que é Itajaí, e ele tem uma imobiliária exatamente na rua que eu morava. Então, assim, pessoas que você vai encontrando, né? O nome dele é Jackson, eu fiz uma fotinho com ele, a gente trocou o WhatsApp e ele, só vi ele até hoje, só vi ele uma vez, só nesse momento, mas ele fez uma coisa muito importante para mim. Ele passou o telefone do SOS Peregrino, que eu não tinha, não sabia, porque eu não vim com grupo nenhum, eu não fiz nenhuma mentoria, eu fiz tudo sozinha, né? Eu planejei tudo sozinha, comprei passagem sozinha, enfim, não vi por ninguém. E ele falou, Vivi, se você tiver qualquer emergência, que você se machucar, você liga para esse número que vem o pessoal resgatar você. Eu falei, nossa, né? Vale ouro esse número aqui. Então, eu acho que o Jackson apareceu na minha vida só para me passar esse número e eu ter esse SOS Peregrino. Muito, muito bom mesmo. Segui, continuei seguindo, aí fui encontrando as flechas, começou a subir dali para Orisson, bastante puxado, o início, assim, muito íngreme. Estava um dia lindo, mas estava bem cansativo já no início, sabe? Subindo uns 5 quilômetros mais ou menos, eu encontrei a primeira parada, que é em Onto, é o nome é uma cidadezinha, uma vila, assim, nem é uma cidade, é uma vila, tinha literalmente uma casa. E ali eu fiquei encantada, primeiro que era uma vista linda, era como se fosse assim a casa, e aí eles montaram no jardim da casa, na parte da frente, assim, uma mesinha com comidas e coisas assim. E você fazia um donativo, assim, você fazia uma oferta.
você podia pagar o quanto você quisesse por aquelas comidas ali. Tinha laranja, tinha banana, tinha umas coisinhas doces, tinha café. E o mais interessante, tinha 3 crianças que estavam ali servindo. Assim, essas crianças deviam ter entre 9 e 11 no máximo. Eu não vi os pais delas, mas dava para entender que eles estavam na parte de dentro da casa, assim, preparando o café, preparando essas coisas. E os 3 com um aventalzinho, assim, sabe? E servindo ali os peregrinos. Gente, foi muito bonito, assim, era muito bonito ver a educação daquelas crianças e o quanto eles estavam ali trabalhando com os pais, né, servindo os peregrinos. Eles serviam café, eles faziam o carimbo. Eu peguei o carimbo, a menininha fez o carimbo para mim, que a gente tem o passaporte do peregrino, e escreveu com a letrinha dela, sabe? Muito legal, assim, muito, muito legal. Fiquei um tempinho ali, daí reencontrei a canadense, que se chama Natalie. Olha só, a gente não saiu juntas, né? Ela acabou parando ali também, reencontrei ela ali, a gente conversou. E aí ela falou assim pra mim: Vivi, esqueci de te falar uma coisa ontem. Quando você chegar, assim, porque a subida hoje vai ser muito, muito puxada, assim. Quando você chegar no hotel, antes de dormir, você vai num restaurante, pede gelo, pega um saco de gelo, alguma coisa, e coloca teu pé dentro. Tenta deixar o máximo que tu consegue, mexe os dedos ali e você vai ver que no outro dia você vai acordar com o pé novo, assim, sem dor. Eu falei, encontrei a Nathalie de novo e não foi por acaso, né? Beleza, terminei ali, peguei umas comidas, tomei um café, fiz a minha doação, carimbei o meu passaporte e continuei subindo. Gente, os primeiros momentos estavam assim, tudo maravilhoso, sabe? Você vai gravando, você vai indo, você está empolgado. Daqui a pouco começa a ficar tão pesado, a subida é tão forte e eu não tinha trazido os meus bastões, porque não podia, né, embarcar, não pode ir na mala de mão, ele precisa ser despachado. E eu pensei, quando eu chegar em Paris, eu compro, né, dou um jeito de comprar. E cheguei final da tarde, não cheguei durante o dia como imaginei. Estava tudo fechado já, não comprei, beleza. Comecei a pegar um bastão, comecei a procurar um bastão assim no mato, sabe? E fui subindo. E faz toda a diferença, tá? Se você está indeciso de comprar um bastão, eu te digo que faz toda a diferença, assim, na força, enfim. No início, quando você está empolgado, não tanto. Mas depois que você já está cansado, aquilo ali é realmente uma terceira perna, sabe? Que te ajuda muito. Enfim, continuei subindo. Não estava caminhando com ninguém, não estava conversando absolutamente com ninguém, só estava, né, vendo pessoas me passando, eu passando pessoas. Passado assim, sei lá, umas 3 horas, mais ou menos, umas 3 ou 4 horas, mais ou menos. Cheguei num ponto que tinha uma vista bem linda lá em cima, e aí parou uma van que trouxe pessoas até aquele ponto. Eu acredito que aquela primeira subida, para quem de repente tem problema de joelho, tem... sei lá, algum problema de pressão, qualquer coisa, né? É como se fosse um ponto onde você paga vans para deixar você ali, né? Para a pessoa não fazer essa primeira parte a pé. E aí eu vi o cara parando ali, também pegando mochilas de outras pessoas. E aí eu digo que eu caí no golpe do Wii. Eu fui conversar, eu peguei, eu falei, poxa, eu acho que eu vou tirar uma foto do telefone desse cara aqui na van. E vim com o celular para tirar a foto. Aí ele veio falar comigo, mas ele falava só em francês, ele não falava nada em inglês. E aí eu fui tentando conversar em inglês, ele entendeu mais ou menos, daí eu puxei para o italiano, daí o italiano, o francês já consegue entender um pouco mais, daí eu comecei a conversar com ele. Aí eu falei para ele assim, eu vou pegar o teu número só por garantia. Daí ele falou assim, não, você não vai precisar. Eu entendi que ele conseguiu falar isso em francês. Ele disse, você não vai precisar. Daí eu falei, tem certeza? Eu acho que pra frente, quem sabe? Dele, não, a parte mais difícil você já fez. Aí eu pensei, será que ele tá falando sério? Porque todo mundo fala tanto, né, desses Pirineus, e realmente tinha sido difícil, mas até ele tava ok. Aí eu falei, daí eu confirmei para ele em inglês, the hardest part, it's done. Daí ele assim, oui. Aí eu falei, are you sure? Ele, oui. E eu acreditei, né? Acreditei no oui dele, pensei, se é oui, então let's bora. Vamos tacar a ficha. E fui, e continuei. Nossa Senhora. Bem perto, tá? Tinha muita coisa difícil ainda. Mas assim,
A paisagem é simplesmente linda. Eu tive muita sorte, de novo, né? Acho que nada acontece por acaso, porque o dia estava lindo, o sol estava maravilhoso, tinha vento, mas tinha sol. E no dia anterior, que em teoria era para eu começar se não fosse o atraso do avião, era um dia nublado e com chuva. E ter subido os Pirineus com chuva, eu não sei, assim, eu realmente não sei como seria. A vista era maravilhosa, linda, muito bonita, assim, e eu realmente fiquei só comigo, sabe? Eu fui olhando, aí você passa por lugares que tem cavalos, você passa por lugares que você vê muita natureza, você vê ovelha, tem partes que tem cachorro solto, mas assim, você não sente medo, sabe? É uma sensação de liberdade e de natureza tão grande ali e um silêncio tão absoluto que você só ouve, na verdade, o barulho dos animais, das árvores se mexendo. Assim, foi fantástico. Enfim, as horas foram passando, eu fui subindo e aquilo parecia que não ia terminando e o cansaço foi batendo. Eu encontrei nesse meio tempo, vi, né, passar por mim. Eu fiquei muito impressionada. Era uma família que estava com um cachorro peregrino. E primeiro eu achei que eles eram em 3 crianças, né? Na verdade, um adolescente e 2 crianças. E depois eu fui vendo que mais para trás, mais para frente, enfim, tinha mais crianças. Eram 5 crianças e um casal e um cachorro. Eram franceses, dava para perceber, né? Porque eles conversavam entre si, eram franceses e eu fiquei, gente, encantada, assim. Fiquei me questionando, sabe, como tem pessoas que são desprendidas e corajosas também, porque, né, eram crianças pequenas, 2 eram bem menorzinhas, assim, mas eles foram se divertindo, foram rindo, e eu fiquei imaginando o quão rico é essa experiência em família, sabe? O quanto essas crianças vão levar isso assim pro resto da vida. Foi muito legal, vi eles várias vezes, às vezes eles me passavam, às vezes eu passava eles, mas não conversei com eles. Tinha uma mulher que também, volta e meia, ela ou me passava ou eu passava ela, mas eu não estava falando com ela, né? Não falei em nenhum momento, porque você está tão cansado que você não consegue conversar, sabe? Enfim, fui passando, acho que já tinha passado assim, umas 9 horas de caminhada e eu pensava, meu Deus, isso não termina mais, assim, isso não termina. E eu olhava no Maps, ele me dizia que ainda tinha mais 1 hora e pouco, assim, e eu fui indo, muito cansada, já começando a ficar preocupada com a questão de onde dormir, porque também sabia que Roncesvalles era igual Saint-Jean, não tem tanto lugar. Mas, e assim, né, se você chegar lá e não tiver onde dormir, você tem que ir para a cidade para frente. E eu já não estava mais conseguindo caminhar, assim, realmente já tinha chegado no ponto máximo, sabe? E fui subindo, aí quando faltava, assim, o Maps me dizia, né, que faltava 1 hora, mais ou menos, eu encontrei 3 senhoras, eu acho que são americanas pelo sotaque do inglês delas, e fantástica elas, assim. Elas estavam em 3, dava para perceber que uma estava guiando e elas estavam tão cansadas, porque elas já estavam aquela quantidade de tempo toda também. Elas tinham o cajado, né? Elas tinham os sticks dela, elas davam literalmente assim, 3 passos, paravam, respiravam e aí a da frente dizia, bom, vamos. Aí elas davam mais uns 3, 4 passos só, paravam um pouco, respiravam um pouco, mas assim, numa alegria, numa tranquilidade, assim, ó, sem reclamação, sem mimimi, sabe? Assim, tipo, elas estavam curtindo, indo no tempo delas e simplesmente indo, assim. E aí eu estava um pouco mais à frente, daí passei elas, daí resolvi parar um pouco, descansar um pouco, tirar, né? De vez em quando, assim, ali na caminhada, eu devo ter feito, sei lá, nesse tempo todo umas 5 pausas. Toda vez que eu parava, eu tirava a bota para o pé, respirar, enfim, né, o suor sair um pouco e não ficar doendo o pé. Então eu tirava a meia, esperava secar um pouco, passava vaselina, colocava alguma fita em algum lugar que estava doendo um pouco mais para não machucar o pé já no primeiro dia. De repente, eu comecei a ouvir uma música do Trolls, sabe aquela I got a feeling. E bem alto, assim, mas bem alto. E eu pensei, meu Deus, quem é que tá ouvindo música alta aqui nesses Pirineus? Quando eu olhei para trás, não é que eram as 3 senhorinhas.
Uma delas tinha tipo um alto-falante bem pequenininho na cintura e ela colocou música para motivar as outras. E elas vieram, assim, sabe, andando, dando os passinhos delas e cantando. Eu falei, gente, é isso que eu quero para minha terceira idade, para minha velhice, sabe? Porque eu acho que elas tinham em torno entre 65 e 70 anos, assim, não eram novinhas, sabe? E eu olhei para aquela cena e sabe quando você admira uma pessoa, assim, tentando enfrentar uma coisa que com certeza para elas, se para mim o desafio físico já estava grande, eu imagino para elas. E elas ali com aquela alegria, com aquela paz, eu pensei comigo, meu Deus, como a gente tem para aprender na vida com algumas pessoas, né? E comecei a rir, aí elas passaram por mim, porque eu ainda estava sentada, aí eu fui fazendo assim com elas e tal, elas, yeah, let's it! Muito legal, assim. Aí, enfim, continuei, aí já tinha passado, sei lá, continuei caminhando, já tinha passado umas 10 horas, assim, 10 horas e meia. E aí eu estava realmente chegando no ponto de exaustão, assim. E aí eu olhei no Maps, e o Maps me dizia que eu estava a 10 minutos de Roncesvalles. Eu pensei, 10 minutos tá fácil. Só que eu pensei, eu não coloquei o endereço do albergue, eu botei só Roncesvalles. Aí fui lá, peguei e coloquei o nome do albergue, que é aquele albergue bem famoso ali em Roncesvalles, que tem, acho que quase 300 camas. E coloquei. E aí o Maps disse que, na verdade, ainda faltava 1h50 até esse albergue, né? 10 minutos era até Roncesvalles, mas até o albergue era 1h50. Gente, eu vou falar pra vocês, assim, ó, nessa hora, sabe assim, quando você diz assim, eu não sei se eu acho que eu não aguento, eu acho que eu não vou conseguir aguentar, assim. E eu demorei quase 15 quilômetros pra achar uma fonte de água, e aí eu tinha conseguido, eu tava só com um restinho de água, e sabendo que tinha que andar mais 1h50, eu parei, eu rezei, eu falei, Deus, por favor, organiza as coisas para mim na frente, porque eu não vou conseguir andar mais rápido do que isso, eu não vou demorar 1h50, eu vou demorar mais, porque eu não estava mais conseguindo caminhar direito, assim, eu já estava muito cansada. Eu sabia que eu ia chegar à noite lá, já era final da tarde, mas eu sabia que eu não ia conseguir acelerar. E eu só falei assim, Deus, por favor, me ajuda a continuar, me dá alguma coisa para eu conseguir continuar e ajeita as coisas lá para frente, porque eu não sei como é que vai ser. E olha só, continuei caminhando, de repente numa curva eu encontro aquela mulher que eu já tinha encontrado várias vezes. E ela estava assim com cara de exausta também, sabe? E aí eu olhei pra ela e ela tava parada assim numa curvinha, aí eu falei pra ela assim, falei em inglês, né? Eu falei, nossa, vamos continuar firme que tá acabando. Aí ela me respondeu, é isso mesmo, agora acho que não falta tanto. E eu, pelo jeito de falar, você percebe quando é um brasileiro que fala inglês, sabe? A gente tem um sotaque muito específico, né? E ela foi falar alguma coisa e ela falou um eu, assim, também no meio. Daí eu falei, você é brasileira? Daí ela assim, eu não acredito que você é brasileira. Aí a gente se abraçou assim. E ela falou, meu Deus, eu não acredito que você é brasileira, a gente se viu várias vezes, não se falou. Eu falei, pra você ver, a gente não se falou mesmo, né? E, gente, aquela 1h50, 2 horas, eu fui conversando com ela e foi assim, Deus que me mandou ela, porque passou, sabe assim, quando a hora foi passando e a gente foi conversando, foi descendo, eu já estava 10 horas em silêncio, sem falar com ninguém, absolutamente ninguém. E ela foi, e a gente foi descendo, as últimas 2 horas eu literalmente fiquei com ela. E a gente foi descendo e conversando e dando risada e batendo foto, enfim, foi o final assim da travessia dos Pirineus, não podia ter sido mais perfeita, assim. Fora a segurança de você encontrar alguém que fala a tua língua, né? É gostoso, assim, é muito bom. Ela tinha vaga, ela já tinha feito reserva em Roncesvalles, nesse albergue grande, e eu não sabendo o que ia acontecer, né? Aí descemos, chegamos lá. E aí que eu digo que eu acho que aconteceu a parte mais incrível, assim. Cheguei no albergue, e ali de Roncesvalles, entrei para pedir, né, para perguntar se eles tinham um lugar para eu dormir. Aí o rapaz falou que não tinha mais lugar, nenhum, nem nos hotéis privados do lado. É assim, tem esse
Em Roncesvalles só tem esse aí, que é o grande, que é o monastério famoso, que tem, eu acho que quase 300 camas, e mais 2 hotéis que ficam exatamente assim, um do lado do outro, sabe? O Roncesvalles, na verdade, é só um lugarzinho com isso, com o monastério e com esses 2 hotéis. E ele me falou que não tinha lugar nem nos hotéis, e ali também não tinha. E eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Já era 8 da noite. E se eu tivesse que caminhar, daí ele falou assim, se você for para frente, daqui a 4,5 km já tem uma outra cidade. Só que assim, gente, sério, eu não conseguia caminhar mais nem 500 metros, assim. Já tinha se passado 12 horas, já tinha feito 31 quilômetros, eu não conseguia. Mas, por incrível que pareça, eu não sei porquê, tá? Eu não estava desesperada, mas eu estava assim, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Peguei e saí dali, voltei só para dizer assim, eu quero carimbar o meu passaporte, né? Porque onde você para nos lugares, você carimba o teu passaporte de peregrino. E eu voltei para ele só carimbar, já sabendo que não tinha. Quando eu estava na fila para carimbar, apareceu uma moça atrás de mim. Aí ela falou em inglês para mim, você tá pedindo um quarto ou você tá na fila só para pegar o carimbo? Eu falei, eu vou pegar só o carimbo, porque o quarto ele já falou que não tem. Aí ela olhou assim para mim, o que você vai fazer? Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei onde eu vou dormir. Aí ela falou assim, eu sei, você vai dormir comigo. Eu olhei para ela assim, eu consegui, ela assim, eu também cheguei aqui, não tinha lugar para dormir, ela chegou tipo às 7, eu cheguei às 8. Ela assim, eu atravessei a rua e tem um hotel aqui, e eu cheguei lá para perguntar e a mulher me falou que uma pessoa tinha acabado de cancelar a reserva de hoje, então liberou um quarto com 3 camas, e ela tinha conhecido uma outra moça e as duas alugaram, né, pagaram esse quarto, que tinha 3 camas, no caso, né, então o valor é sempre um pouco mais alto, quando você pega um lugar privado é sempre mais alto, e era um hotel mesmo. E ela desceu para ver se tinha mais alguém sem lugar, e ela me encontrou ali. E foi, gente, quando ela me falou, não se preocupe, essa noite você vai dormir como um anjo, você vai ser tratada como rainha, ela falou assim, foi muito legal, porque ela assim, o nosso quarto é maravilhoso, ela me abraçou. Gente, eu não sei explicar para vocês, assim, parecia que eu conhecia ela não era uma desconhecida para mim, eu não sei explicar. Eu abracei ela e beijei ela assim no rosto, e ela me abraçava e me beijava. E ela dizia, fica tranquila que agora tá tudo bem, tu tem um lugar para dormir. Eu me emocionei de um jeito, eu não sei explicar. Eu não sei se eu me emocionei do alívio, mas ao mesmo tempo dentro de mim parece que eu tinha certeza que aquilo ia se resolver. Ou se eu me emocionei por ter encontrado ela, sabe? Eu acho que era uma coisa com ela, assim. E eu tive uma conexão muito forte com ela, assim. E aí ela é croata. E aí então a gente estava só conversando em inglês, aí ela me levou até o hotel para fazer o check-in, para explicar para outra moça, né, que eu ia ficar no mesmo quarto que elas, daí a gente acertou os valores e tal. E aí eu tentando falar espanhol, mas o espanhol não saía de jeito nenhum, com o cansaço, o espanhol não saía de jeito nenhum com a mulher da recepção. Aí eu peguei, essa minha amiga, que é a Sara, né, que eu conheci, falou assim, mas eu falo italiano também, se precisar. Nossa Senhora! Aí eu me emocionei de vez, assim, porque o italiano para mim é muito mais fácil que o inglês para me comunicar, né, pelo fato de eu ter morado na Itália 3 anos. O italiano para mim é quase como o português, assim, eu consigo entender como português. E o inglês ainda não, assim, o inglês eu ainda sou meio travada, eu só estou 1 ano no Canadá, assim, ainda estou desenvolvendo inglês, ainda, sabe, aquela parte meio de vergonha de não saber algum vocabulário. Então, para me comunicar, conseguir explicar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o italiano é perfeito. Quando eu vi que essa mulher da Croácia falava italiano, eu pensei, pronto, meu Deus do céu, é ela, assim. Aí eu falei, não acredito que tu fala italiano. A gente começou a conversar italiano, então, daí mesmo que ela me abraçava, ela dizia, meu Deus do céu, a gente se encontrou, sabe? E foi uma coisa maravilhosa. Aí subi no quarto, enfim, fui dar uma visitada ali na igreja, que tem a missa dos peregrinos, que é muito bonita, mas eu estava tão emocionada, eu não conseguia nem pensar direito, assim, eu não conseguia pensar, sabe? Aí eu liguei para minha família, contei a história toda que eu acabei de contar para vocês, chorando, assim, porque eu estava muito emocionada de ter encontrado a Sara.
que foi um anjo, assim, para mim. E aí, quando eu desliguei, tinha uma mulher sentada, assim, num sofá. E aí, quando eu desliguei, terminei a ligação, essa mulher falou assim: nossa, me desculpa, eu sou brasileira, eu estava ouvindo tudo que tu falou, assim, eu fiquei tão emocionada, posso te dar um abraço? Aí eu abracei a mulher, daí mesmo que eu chorei, sabe? Daí ela sentou comigo, ela assim, meu Deus, que história linda essa tua história da Sara, dessa moça que te ajudou. Daí a gente se apresentou, o nome dela é Lolo, ela é de São Paulo, ela já fez o caminho várias vezes. E ela me falou coisas muito legais, assim, sabe? Enfim, de experiências que ela já teve no caminho, uma mulher muito querida. E foi isso, assim, o primeiro dia realmente foi isso, foi muito, muito emocionante. Subi, tomei meu banho, meu Deus, quarto de hotel, né? E era algo que eu não esperava, assim, realmente não esperava, mas hotel é hotel. Você dorme bem, cama gostosa, água quentinha, banheiro privativo, era tudo que eu precisava depois de um dia inteiro caminhando. Deu 12 horas e meia de caminhada, 31 quilômetros, muito cansada, muito exausta, mas assim, eu dormi numa felicidade. A gente desceu, jantamos todas juntas, conversamos, enfim, falamos da nossa vida e isso é uma coisa incrível, né? Você conversa com pessoas num nível de intimidade que você nunca viu, essa pessoa não fala nem a tua língua. E simplesmente assim, foi um dia maravilhoso, sabe? O meu primeiro dia no caminho realmente foi muito abençoado. E eu vou fazer o próximo vídeo para contar para vocês como foi o segundo dia, tá bom? Beijo!